E agora a gente vai falar um pouco de estratégias e negócios digitais. E para esse debate, eu vou estar aqui com vocês. Percebemos o quanto o mundo mudou, né? E na verdade, esse mundo, nosso mundo digital, ele já mudou bastante antes da pandemia. A questão é que a quarentena acelerou esses processos, né? Eles já estavam em andamento no mercado e a quarentena deu uma acelerada. Então, com novas perspectivas de atuação das marcas, novos desafios começaram a vir à nossa mesa também. Nesse quadro, nós vamos entender sobre os obstáculos atuais quando falamos de estratégias digitais, oportunidades de negócio e tendências para você ficar aí no radar. Para isso, eu quero chamar os meus convidados, painelistas. Eu vou mediar aqui, como jornalista, vou mediar esse debate. Quero chamar a Camila Maciel, especialista de Consumer Insights e líder de inclusão e diversidade na Heineken. Quero chamar o Cauê Sanches, que é gerente de marketing na Cacau Show. E quero chamar o Cristiano, que é co-founder e diretor na Google Digital. Vamos falar aqui nós quatro de estratégias e negócios digitais, seus desafios, oportunidades e tendências do mercado. Infelizmente, o Robson não vai poder se juntar a nós, mas vamos seguir nós quatro aqui, vai ser ótimo esse bate-papo. Tudo bom? Se eu olhar aqui para o canto é porque eu estou com os rostinhos deles aqui na minha frente, tá bom, pessoal? Tudo bom, Camila, Cauê, Cristiano, como vocês estão? Bom dia, tudo ótimo, tudo ótimo. Bom estar com vocês. Obrigada pelo tempo de vocês e vamos bater um papo aqui, tá? Bom dia, Gabi. Olá, tudo bem? Tudo bom, Camila? Como eu falei aqui um pouco na introdução, algumas questões em 2020 elas foram aceleradas, né? Como a própria transformação digital, como a visão da era da experiência das marcas, visibilidade de minorias, eu acho que também foi uma das questões que pegaram bastante em 2020, felizmente, trazer mais isso à tona, e a necessidade de a gente falar sobre o futuro do trabalho. Algumas dessas coisas que eu selecionei. As marcas elas acabaram precisando pensar em como que elas se adaptavam a esse consumidor que também está passando por tudo isso na sua vida real. Pensando nisso, o que vocês veem que mudou nas estratégias das marcas em que vocês atuam e do mercado nos últimos 3 anos? E quais desafios vocês estão tendo aí atualmente ou tiveram que enfrentar quando a gente pensa em mudança de estratégia? Posso começar aqui? Fica à vontade, Cauê. Então, Gabi, vamos lá. A gente vem, né? A gente tem uma atuação. Cacau Show aí tem mais de 2.200 lojas pelo Brasil, né? A gente tem uma pulverização muito grande de lojas e a gente tinha muito a questão do consumidor, né? Tá frequente na loja, questão de trazer uma experiência e tudo mais. E com a pandemia a gente já vinha atuando, né? Aos pouquinhos, a passos curtos na questão do digital, da digitalização, da questão do site, do e-commerce. Então, para você ter ideia, a gente tinha um site, né? A gente mudou todo o nosso site, estava programado para a gente começar a realmente garimpar esse site novo, com uma outra experiência a partir de abril, né? Abril, maio. E aí aconteceu a pandemia, né? Então, com a pandemia, e até porque, dando um passo antes também, a gente tem uma questão aqui, porque comprar chocolate pela internet é um tabu. Né? Tem muito consumidor, muitas pessoas falam, vou comprar um chocolate pela internet, mas como vai chegar? Vai derreter, vai chegar quebrado, não vai chegar quebrado. Então é um grande desafio, né, para marcas de chocolate fazer essa venda pelo e-commerce e quebrar esse tabu junto aos consumidores. Então a gente estava, né, trabalhando numa questão muito mais conceitual, tendo o site muito mais amparado para um lado conceitual, um storytelling, do que uma venda em si, né? Porque a gente é muito usado como catálogo virtual. E aí a pandemia veio, aquela loucura na nossa maior campanha do ano, que é a Páscoa, e a gente falou assim, e agora? Né, fechando o mercado, fechando loja, como a gente vai vender o franqueado, né? A gente tem quase 1.800 franqueados na rede, e o franqueado, e como a gente vai, né, resolver agora esse problema? E aí a gente começou uma operação de colocar todas as lojas no e-commerce, fazer o e-commerce realmente decolar como venda, né? Foi um grande desafio, né? Então, olha que interessante, a gente vinha caminhando aos poucos para poder entrar nesse nicho de venda eletrônica e hoje ele é uma realidade, né? Então, hoje a gente está vendendo mais de 300%, né? Falando hoje atual, do que o ano passado, né? Que a gente tinha uma coisa bem singela. Então, assim, é um desafio muito grande a questão do marketing digital, né? Ter o desafio de ser chocolate, ter o desafio de ter 2.200 lojas no Brasil, porque o consumidor vê e às vezes ele fala assim, pelo preço que eu vou pagar no frete, por exemplo, eu vou na loja e compro mais 5 trufas, né? Então, tem uma série de apontamentos aí que a gente vem trabalhando muito, é um grande desafio.
Então, nossa mídia hoje é muito drivada para né, a venda online. A gente vem trabalhando muito forte de colocar todas as lojas de volta, né, dos nossos franqueados dentro do e-commerce, para que o e-commerce não seja um concorrente da nossa loja física, né, do franqueado, que você quer falar, vai sair do CD, que é aqui nosso, né, interno. Poxa, eu falo assim, não, tá comendo a minha venda. Então, assim, é um desafio, a gente vem quebrando a cabeça, né, mas isso aí mudou. Né, o comportamento do consumidor mudou, isso é um fato. Né? E além disso, toda a estratégia nossa de marketing digital mesmo, né? Então, por exemplo, eu vi muitos, né, parceiros aí de mercado, muitos amigos falam assim, marketing digital geralmente você não tinha um KPI de venda, um marketing orgânico. Então, por exemplo, eu hoje estou um dash orgânico por dia que eu olho quanto que eu estou revertendo em venda, né? Não é o KPI principal, mas a gente entende que é um movimento hoje atual que a gente precisa acompanhar, mesmo dentro do orgânico, da estratégia digital, como que a gente está vendendo, como está usando os meios digitais. Então é um grande desafio, a gente, como o show, vem quebrando a cabeça, vem investindo, vem entendendo, né, vem usando muitos cases de mercado, inclusive o pessoal da Magalu aí é uma referência, né, quando você fala de e-commerce, mas é um desafio e a gente está aí junto, a gente acho que, né, na dor aí aparece a oportunidade. Então a gente está um pouco nesse cenário aí. Perfeito. Camila, Cristiano, Eu acho. Eu continuar? posso seguir aqui contando um pouquinho da realidade da Heineken, né? A gente é uma empresa multimarcas, né? As pessoas nos conhecem mais pela Heineken, mas a gente tem aí muitas marcas dentro do portfólio, então a gente tem uma abrangência nacional com todas essas marcas, e aí acho que um dos grandes movimentos foi a mudança mesmo do padrão de consumo com o fechamento dos bares, né? Durante a pandemia, por exemplo, esse ano, e aí muito do consumo voltado também para as lojas de supermercado, atacadistas, enfim. Então, a gente teve um pouco essa mudança dentro de casa, da forma como a gente estava acostumada a vender os nossos produtos, e aí também uma mudança de estratégia com base nisso. Mas quando eu penso mais nessa questão do digital, né, a Heineken, a gente tem um acompanhamento recorrente aí das tendências de mercado, das coisas que vêm acontecendo, né, tanto do ponto de vista do consumidor, como do ponto de vista do mercado em si, né, do varejo também, tecnologias. E aí a gente já tinha construído dentro de casa um hub de digital, então a gente tem uma agência, né? Hoje a gente está trabalhando a maior parte do pessoal home office, quem era da parte de escritório, mas a gente já tinha uma agência fisicamente dentro do nosso escritório para trabalhar toda a parte de comunicação em digital, né? Então a gente já tinha essa parceria estabelecida dentro de casa, então isso já era um trabalho que a gente já fazia e até bem reconhecido aí pelo mercado. E aí, acho que a grande mudança, né, a gente também já tinha uma área de e-commerce estruturada, pensando no ponto de vista aí da venda do produto final, mas a gente não tinha essa área tão grande, né, e tão envolvida. E aí, no fim do dia, com a pandemia, a gente acabou acelerando bastante essa questão, então a gente deu uma encorpada aí nesse time que cuidava de e-commerce, e aí, por exemplo, algumas pessoas do nosso time, por exemplo, de marketing, trabalhavam em eventos, muita dedicação para evento externo, grandes eventos, acabaram sendo realocadas, por exemplo, para esse time de e-commerce, para a gente conseguir dar celeridade nessa agenda, né? Então, foi uma das mudanças que a gente fez dentro de casa, mas já eram coisas que vinham sendo trabalhadas dentro da Heineken, que acho que, de alguma forma, as coisas só aceleraram. Acho que do ponto de vista de experiência também, né, Gabi, que você comentou, a gente teve que se adaptar, então, uma das plataformas muito grandes que a gente tem é a parte de eventos e eventos físicos, né, se pensar em grandes eventos, por exemplo, com as nossas marcas, muita coisa voltada para música, por exemplo, então a gente teve que se adaptar, então passou a trabalhar também um pouco com as lives, a gente acabou de lançar essa semana um podcast da marca Heineken, que é super legal, chama Greencast, falando de música, que é uma plataforma que, por exemplo, a marca trabalha muito, então tiveram algumas mudanças nesse sentido, e aí quando a gente fala da visibilidade de minorias, que eu acho que eu nem falaria tanto minorias, mas essas populações que são minorizadas, né, e aí pensando, por exemplo, na pauta racial, que foi uma pauta que ganhou uma agenda muito grande esse ano, a gente já tinha também do ano passado a criação de um comitê de diversidade, aí o que aconteceu esse ano foi que essas agendas aceleraram, então esse comitê trabalhava não só a pauta racial, mas LGBT, a questão de gênero, pessoas com deficiência, até de gerações, porque a gente vive um mercado de trabalho com pessoas com idades muito diferentes, então a gente já vinha trabalhando nessa agência e esse ano isso foi acelerado, então recentemente, há umas 3 semanas atrás, depois do assassinato do João Alberto no Carrefour, a Heineken se posicionou junto com outras grandes empresas aí, um compromisso público também voltado para a equidade racial, mostrando o quanto que a gente está se comprometendo com isso, não só como companhia, Grupo Heineken, mas também com as nossas marcas. Então, a gente tem marcas, por exemplo, o Amistel, que já patrocina a parada do orgulho LGBT, a gente tem a marca Devassa, que é uma marca que hoje está mais concentrada no Nordeste, que trabalha também muito essa questão racial, então a gente tem uma cantora que é a Isa também como uma das embaixadoras da marca, enfim, então a gente vem trabalhando isso muito forte também dentro de casa,
pensando também em todas essas mudanças que o mundo vai passando. E aí, acho que o ponto do desafio, que acho que o Cauê trouxe um pouco, acho que esse ano a gente viveu muita questão da imprevisibilidade, né? Foi um ano que ninguém esperava que tudo isso fosse acontecer. Eu acho que todas as empresas, não só empresas de bens de consumo, mas passaram por esse momento, e acho que a adaptação é uma grande característica nesse momento, né? Se adaptar para essa nova realidade. Então, acho que esse é um dos pontos mais importantes. E aí, quando a gente olha para dentro da Heineken, um dos nossos valores é o respeito. E aí, pensar nas pessoas, nos funcionários que estão dentro da empresa, acho que é o primeiro passo. Então, acho que para todo mundo que está aí assistindo a gente, acho que pensar muito nessas pessoas que estão com vocês, né, dentro das suas empresas, trabalhando próximo, é um ponto bem importante. Foi uma coisa que a gente valorizou muito também esse ano, agora em 2020. Perfeito. Cristiano? Bom dia, né? Gabi, Cauê, Camila, prazer enorme estar com vocês. Hoje a gente está aqui, né, em função até da pandemia, está aqui online, e a gente espera muito, a partir do ano que vem, a gente retome aí, né, os contatos mais diretos, mas a prova, né, que fazendo esse formato também foi uma grande vitória, e parabéns para toda a equipe da Digitalks. Bom, a Gogô, nesse contexto, né, é uma agência de marketing, já nasceu com uma cultura digital, a gente está no mercado desde 2014, e que tem o fator humano no centro das suas decisões, né? Então, a gente é absolutamente apaixonado por entender as pessoas, entender hábitos e comportamentos, né? Levar esse conhecimento para as marcas, apoiar os nossos clientes nessa introdução da cultura digital, e mais do que uma cultura, né? Uma cultura transformadora, né? Que as marcas, de fato, entendam anseios, entendam as novas questões da sociedade e insiram, né? Hoje todas as marcas têm voz, né? Então elas têm uma participação. A gente não está falando, como um bom tempo atrás, em publicidade, em venda apenas, né? Em números, que tudo isso, obviamente, é muito importante, porque são negócios, mas a gente tem um papel, né? Existe uma expectativa das pessoas por posicionamento e como as marcas se comportam. E aí, mais recentemente, né, a gente trazendo para cá, na questão da pandemia, foi a gente, mais do que nunca, mostrar essa capacidade de entender esses comportamentos, entender esse momento de grande ansiedade das pessoas. E aí, quando eu falo das pessoas, no sentido amplo, né? Acho que a primeira grande questão foi ter toda uma acomodação da equipe, entender o momento da nossa equipe, o momento da gente praticar, de fato, diversidade, entender o momento de cada um, como é o home office de cada um, qual era a condição, como a agência poderia, sim, dar essa primeira condição a melhor possível, né, entendendo cada um, dando o melhor suporte a cada um, para que ela continuasse sendo um fator de solução para os clientes, né? Se você não promove os seus valores, não tem esse processo de vamos dizer assim, de um aconchego com a própria equipe, dificilmente você poderia ser um diferencial para as equipes de marketing, né, para as equipes de negócios dos clientes. E aí, a partir disso, né, a gente reforçar esse entendimento desse momento do consumidor, entender o contexto da marca e usar isso como oportunidade, né? Então, quando a gente fala de aceleração digital, não é de criação digital. Essa maturidade, ela vinha sendo trabalhada com essas marcas já há algum tempo. Então, toda essa jornada ela vinha sendo criada. O que aconteceu, de fato, é que foi uma aceleração. Quem estava mais maduro, colheu muitos frutos, né? Tinha mais dados para fazer melhores análises, teve mais profundidade na criação das suas soluções, e se mostrou perante ao cliente, usuário, consumidor, como queiram chamar, um fator tranquilizador, né? Um fator que desse uma maneira, ou maneiras, né, dependendo do segmento, das pessoas seguirem as suas vidas, né, as suas compras. Aí, a gente tem segmentos na área de hortifruti, imobiliário, enfim, vários segmentos que são contextos completamente diferentes. Então, a gente mostrar para as pessoas, primeiro, né, naquele primeiro momento, né, de conteúdos ali que fizessem sentido, que pudessem dar um conforto para as pessoas, e aí, aos poucos, estabelecer uma relação entre marca e consumidor que fizesse sentido e com uma jornada digital totalmente renovada. Perfeito. Vocês já comentaram um pouquinho, inclusive, como fizeram essa limonada aí dos limões,
Mas eu queria, se vocês pudessem, explicar um pouco mais, talvez com alguns exemplos práticos, né? Porque, ao mesmo tempo que nós temos dificuldades, também surgiram algumas oportunidades esse ano, como vocês mencionaram. Então, se vocês puderem dizer um pouco como vocês aproveitaram esse cenário e para reforçar esses laços, seja com consumidores ou brand lovers, dando alguns exemplos práticos ou algum case, acho que ia ser legal para ficar mais tátil para o pessoal. Bom, beleza, se mantendo a sequência aqui, vou contar um pouquinho. Ô Gabi, acho que é excelente. A gente aqui na Call Show, né, eu e minha equipe, aqui, a gente trabalha muito com a questão de ser humanizado, né? Eu estava ouvindo aqui o painel anterior, né, o André estava falando, ele falou muito disso, e é uma coisa que a gente acredita muito, né, que é estar perto do consumidor, entender o consumidor, entender essa jornada, né, do digital agora, né, essa nova jornada que está se formando aqui para nós, uma marca Call Show. E a questão é estar próximo, né? Estar próximo é escutar, é ouvir, é resolver o problema rápido quando tiver que resolver o problema, é entender o insight que for dado, é entender o que não for bem, o que vai legal, aprimorar o que vai bem e o que vai ruim também. Então a gente tem uma questão de estar muito perto do nosso consumidor aqui, muito humano, né? Eu falo que a gente é uma marca muito humanizada. E em cima disso, né, desse momento que a gente entendeu que as pessoas elas estão mais, por um lado, mais sensíveis, né? Por todo esse momento que passaram, a gente perdeu, né? Pessoas aí durante a pandemia, tem gente que perdeu emprego, enfim, né? Acho que tiveram muitas coisas jogando contra, né? Cada um no seu pilar ali, mas a gente entendeu que, assim, tem uma oportunidade aqui da nossa campanha, por exemplo, de Natal, falando de gratidão, né? A gente fez assim, por mais que a gente tenha problemas, né, a gente tá aqui, né? Tá com saúde, tá vivo, né? Eu tô empregado, então, assim, a gente também tem coisas para agradecer, né? Bom, acima de toda dificuldade ali, sempre tem um negócio positivo. Pô, passei por isso, mas, peraí, tô aqui. Então, enfim, a gente trabalhou muito e junto, né, com a nossa campanha, a gente teve uma ação bem bacana, que a gente ficou aí quase 10 dias, que foi a ação da gratidão, que a gente dava uma trufa de presente para os nossos consumidores, né? Então, ele sendo, né, um Cacau Lover, que é um programa de fidelidade que a gente também ficou, né, por uma questão de pandemia, por uma questão de tamanho de proximidade, e o que muito o Cristiano falou, de ter o dado, de saber o consumidor, de entender o que ele, né, entender qual é a dor dele, qual a oportunidade que a gente tem ali. Então a gente intensificou muito nisso, né, no programa de fidelidade, junto com uma ação na loja, né, foi uma ação bem legal, a gente teve números bem positivos de retiradas, né, então a gente dava uma trufa ali para agradecer pelo ano que a gente teve. A gente não vai longe, né, não vai bater a meta do ano, mas a gente está aqui entendendo que dentro do cenário a gente está super bem, né, estamos trabalhando bastante. Então a gente conseguiu bolar aí uma estratégia, né, amarrar com o sentimento coletivo das pessoas, né, que é esse carinho, esse cuidado, e nós como marca a gente preza muito isso, né? Então até que nosso posicionamento há 2 anos atrás era carinho em cada pedacinho. Então em cima desse cenário a gente conseguiu bolar uma ação aí bem bacana, foi uma coisa bem legal, né, uma coisa simples que para nós aqui como marca não tem um grande, né, impacto financeiro, mas uma ação que no geral coletou muitas coisas bacanas para nós. Perfeito. Camila, você tem algum case, algum exemplo para explicar um pouco como vocês fizeram limonada aí com os limões em 2020? Eu acho que uma coisa, pensando até um pouco no que o Cauê falou, a nossa missão, né, aqui na Heineken no Brasil, é ter a nossa estrela em cada coração e em cada copo brasileiro. Essa é uma missão que a gente acaba usando bastante aqui no nosso dia a dia. E a gente acredita muito que o nosso primeiro cliente, o nosso primeiro brand lover é o próprio empregado da empresa. Então, hoje a gente tem 13 mil funcionários, e aí se a gente pensar nesses 13 mil, as famílias desses 13 mil, os amigos desses 13 mil, a gente já tem aí uma grande base de pessoas, né? Então, acho que uma das nossas grandes preocupações esse ano foi cuidar das nossas pessoas. Então, a gente criou, por exemplo, um canal 24 horas de atendimento à saúde, para as pessoas buscarem, a gente ampliou o atendimento no nosso canal de atendimento psicológico também durante esse ano. E aí, além de todo esse trabalho que a gente fez, todo esse cuidado, né, afastar as pessoas do grupo de risco, sem diminuição de salário, acho que tudo isso foram coisas que a gente fez aqui. E além dessa questão de cuidado, né, com os consumidores, a gente também estabeleceu algumas questões de cuidado com a nossa cadeia, com os nossos clientes, não só o cliente final, o consumidor, mas os nossos clientes fornecedores, os nossos clientes, os bares, por exemplo, né? Então, a gente se uniu junto com outras empresas de bem de consumo para dar condições melhores de pagamento para esses bares. A gente se uniu, por exemplo, com o Hospital Albert Einstein para fazer algumas ações também na questão voltada para a saúde. Então, a gente teve essa preocupação muito grande ao longo do ano, porque eu acho que é um ponto super importante. E aí, quando a gente olha de ponto de vista, né, não só das pessoas, mas do business, mesmo como negócio, a gente teve que se adaptar aí
a gente teve um lançamento bem grande esse ano, que foi Heineken Zero, né, que é a nossa versão de Heineken sem álcool. E aí tinha todo um planejamento voltado para ações outdoor, eventos, enfim. E aí, com a pandemia, a gente teve que revisar, rever tudo isso aí, e talvez, em vez de fazer um mousse de limão, fazer uma limonada, né? Então, a gente teve que se adaptar nesse período. E aí, exemplos de coisas que a gente fez diferente, né? A gente tinha programado, por exemplo, ações outdoor em regiões de escritório aqui em São Paulo. E aí, uma mudança que a gente fez foi fazer, a gente tem, por exemplo, alguns estádios, né, aqui em São Paulo, então fazendo, por exemplo, cinema, aí você vai de carro dentro do estádio e assiste o filme, ou vê um show de dentro do seu carro. E aí a gente fez, por exemplo, ações da marca, né, desse lançamento, nesse tipo de situação, por exemplo, né, em que a gente evita a questão da contaminação, mas tem a possibilidade das pessoas experimentarem um produto. Fez sampling com algumas plataformas de e-commerce, por exemplo, que eram coisas que inicialmente não estavam planejadas. Então, a gente teve que se adaptar também para esse novo cenário, né? E todas as nossas comunicações também se adaptaram para isso. Mas acho que foi um grande aprendizado, né? A gente, às vezes, constrói planos e algumas situações externas acontecem, como esse ano, fazem com que a gente mude totalmente. E aí sempre é possível adaptar. Eu acredito que a gente tem, né, na maior parte das empresas que estão aí, grandes profissionais, e eu acredito que nós, como brasileiros, somos muito criativos, e aí sempre tem essa possibilidade de achar novos caminhos. Então, acho que essas foram duas grandes lições aí que a gente teve esse ano. Perfeito. Mudança bastante no lançamento da campanha, por exemplo, né? Sensacional. Sim, mudou muita coisa. Cristiano, como que vocês fizeram limonada por aí? Tanto, acho que na Google, como com seus clientes mesmo. Não, sem dúvida. Acho que são coisas, né, totalmente ligadas, né? Então, na Google, a grande questão foi a gente garantir uma operação segura como foi garantido. Né? Então, a primeira questão era a saúde dos colaboradores, a nossa saúde, mas, ao mesmo tempo, ter um processo, continuar um processo de trabalho, que era um processo que vem dando muito certo, mas deixá-lo remoto, né, que é um grande desafio, e que isso também fosse percebido pelo nosso cliente. Olha, o processo continua, né, a gente está seguro. O segundo ponto é você fazer uma análise de contexto muito rápida. Isso é possível de posse das informações, né, essa questão toda que é anterior, né? Você conhecer o teu cliente bem, conhecer muito bem o produto dele e, principalmente, amar o consumidor de cada um desses clientes. Então, a partir disso, você fazer uma análise rápida de contexto, porque todo o mercado, os nossos clientes não diferentemente, né? Aliás, também estavam ansiosos. Então, a gente poder pôr a bola no chão, olha, o contexto é esse e esse é o plano. Então, rapidamente, né, foi apresentado para cada cliente um plano inicial, seja na área de conteúdo ou alguma mudança na estratégia de venda, de jornada, que desse continuidade nos negócios e tempo para você entender o que de fato estava vindo pela frente, né? E a gente tem clientes, assim, de segmentos diversos, né? Então, foi uma grande oportunidade para a gente, por exemplo, nosso cliente de mercado imobiliário, a construtora Santa Ângela, que é uma grande construtora aqui do interior de São Paulo, vem batendo meta atrás de meta. Então, foi dar segurança a partir de um primeiro momento, não é exatamente venda, é uma aproximação, é um conforto, a questão de conteúdos, é continuar um excelente relacionamento que a marca tem com seus clientes, de maneira que, assim que as pessoas decidiram por retomar esses investimentos, elas estarem seguras de fazer com aquela marca, né? Aquela marca esteve presente, né? Tem um outro caso rápido, o caso de um fornecedor nosso de hortifruti, né, que é Dois Cunhados, que é um grande fornecedor de hortifruti para atacarejo, principalmente, que um mês antes estava lançando um e-commerce. Então, poxa, é uma grande oportunidade, mas também se fez um desafio de mostrar para as pessoas que, olha, vamos começar a comprar hortifruti, que é seguro, mas vamos comprar de casa, né? Não necessariamente eu preciso ir lá, ver a folha, tal, toda aquela coisa sensorial, né? E aí, né, resumindo, são múltiplos desafios, mas que dependem cada um de um entendimento de contexto e de uma relação verdadeira. Né? Isso é possível quando você, de fato,
ter um relacionamento com o teu cliente. O contexto nessa pandemia, né, foi tudo para a gente conseguir definir as nossas estratégias, sem dúvida. A gente tem aqui uma pergunta do público, então eu já peguei aqui o celular para a gente poder fazer. É uma pergunta que veio do Fábio. Como que vocês, né, Cacau Show, Heineken e Gogol, tratam da acessibilidade digital para pessoas com deficiência? Isso foi, acho que, uma das coisas também, como a gente falou, não de minorias, né, mas de pessoas que são minimizadas, digamos assim, né, como que vocês conseguem fazer isso internamente com as marcas de vocês? Internamente não, né? Para o público, no caso, com as marcas de vocês. E acho que no caso da Gogol, com os clientes. Exato. Acho que no nosso caso, uma das coisas que a gente tem feito é abrir muito os nossos canais, né? Então, redes sociais, o nosso serviço de atendimento ao consumidor, ele sempre está bem aberto também para ouvir essas demandas do público. E aí, a criação desses grupos que eu comentei, né, voltados para a questão de diversidade, também trouxeram um olhar diferente, né, porque muitas vezes a gente tem pessoas na liderança, não só da Heineken, né, de diversas empresas que não são parte desses grupos, e aí, a partir do momento que você cria esses grupos de escuta, você começa a entender mais as possibilidades. Então, uma coisa muito simples, por exemplo, que a gente fez dentro da comunicação é, quando você vai escrever, postar alguma coisa, por exemplo, algumas pessoas, às vezes, trocam o O ou o A pelo X. E para uma pessoa deficiente visual, por exemplo, o X atrapalha muito na leitura. Então, uma das coisas que a gente fez, e aí a gente está implementando nas nossas marcas, é trocar esse X pelo E. E aí você traz tanto a questão da identificação de gênero, como também ajuda para essas pessoas que têm deficiência visual. Então, esse é um tipo de coisa que a gente tem feito. E, além disso, a gente tem trabalhado também, né, com planos aí de médio prazo, para ajuste, por exemplo, das nossas estruturas de fábrica, para elas serem abertas, né, para pessoas com deficiência ou algum tipo de limitação de locomoção. E a gente tem também, dentro do nosso público, né, de funcionários, a gente tem pessoas com deficiência, por exemplo, de fala, por exemplo, que se comunicam através de Libras, e aí a gente está trabalhando toda essa questão. E dentro de casa, a gente tem um treinamento também que a gente chama de 9 práticas inclusivas, que é para trabalhar tanto do ponto de vista do gestor, como dos funcionários, essa questão de inclusão. Então, acho que é um primeiro passo, né, quando a gente fala de transformar as nossas marcas, é olhar para dentro de casa e ver se a gente tem alguma questão. E aí, quando a gente transpassa essa linha para fora, para as nossas marcas, a gente também vem adaptando comunicação, enfim, legenda de vídeo, todo esse tipo de material, para ser acessível também para esse público que tem alguma limitação, ou públicos minorizados, enfim, olhando para todas essas questões. Muito bom. Inclusive, essa questão do X também era bastante usado o arroba, né? E aí, pelo mesmo motivo, começaram a trocar. Eu acabei de entregar uma consultoria no fim de semana que eu tinha sugerido isso também de comunicação, de a gente usar o E, e me parece que isso deve ser, não sei se a palavra é uma tendência, mas um caminho aí que a gente deve seguir nessa questão. Muito, muito bem colocado. Cauê, Cristiano, quem quer dar uma continuidade? Cauê, por favor. Obrigado, Cris. E, Gabi, realmente isso que você falou, né? A gente né, vive um mundo digital muito, muito forte, e essa questão, às vezes, do X, do arroba, às vezes é uma linguagem digital, uma linguagem moderna, só que não é uma linguagem inclusiva, né? Então, a gente também vem estudando muito o assunto aqui, e uma coisa assim simples também que a gente acabou fazendo é colocar o Praça Governo nas legendas dos nossos conteúdos, né? Que é para poder dar aí uma acessibilidade maior ao número de pessoas. É um assunto super importante, é um assunto que a gente vem internamente também trabalhando muito com o time de RH aqui, tendo workshops, tendo palestras, né, para a gente entender como um todo, como empresa, né, como de dentro para fora a gente consegue aí ter uma consistência e trazer ali a melhor informação, a melhor experiência, né, para essa pessoa, para esse consumidor também, né, que não deixa de consumir a nossa marca. Mas a gente vem trabalhando bem forte nisso, tem alguns planos de ações aqui interno, né, tem um grupo também interno aqui que só trata sobre esse assunto, né, então também vem trazendo várias coisas, e, né, de acessibilidade, diversidade, como um todo. Então, a gente está trabalhando bem forte como marca para isso aí. Em 2021, a gente deve ter um posicionamento mais forte sobre esse tema. Certo. Cristiano, quer finalizar? Bom, claro. Novamente, né, pensando, primeiro fazendo um dever de casa, né, a gente aproveitou a questão da pandemia, fez uma troca de sede, pensando em todos os novos protocolos aí de saúde, de medicina do trabalho, e também observando muito a questão de acessibilidade. Então, desde a escolha do prédio, o acesso às áreas, uma circulação mais fluida, né? Então, novamente partir do princípio que a gente precisa viver isso, que a gente vai levar para cada cliente.
E aí, em cada cliente, né, você tratar a sua particularidade, desde pensar todas as questões que vocês falaram agora, que tem total sinergia com a experiência do usuário, né, o que é esperado, né, de uma experiência do usuário positiva, levar isso para as equipes, trazer esses anseios, pensar em tecnologias, né, que possam ser inclusivas nesse sentido. A gente tem muita coisa, e não necessariamente está falando em grandes investimentos, né? Basta você, de fato, ter conhecimento do que é de fato, uma política inclusiva, pensar nas questões de conteúdo, de linguagem, e, para além disso, juntar isso a outros anseios, né? A gente está falando hoje de privacidade, a gente está no mundo de publicidade que não pode pensar em não ter diversidade e não ser inclusivo em todas as suas frentes, né? Como eu mencionei no começo, as marcas escolheram trabalhar com marketing de conteúdo. Isso traz um bônus maravilhoso, mas traz também uma questão de que elas são vozes aí na sociedade. Então, todas essas questões, né, vão influenciar em como elas são vistas, né, em como a sua experiência será avaliada. Perfeito, pessoal. A gente já está com o tempo estourado, na verdade, chegando aqui ao final, mas eu quero pedir bem rapidinho de vocês. Eu já falei algumas tendências, né, que eventualmente aconteceram nos últimos anos e acabaram ganhando um pouco mais de visibilidade em 2020, mas já era uma prática aí de mercado. E aí eu queria ouvir de vocês quais são as tendências que vocês estão de olho e recomendam para o pessoal do setor digital, né, também os profissionais que estão nos assistindo, quando a gente fala de estratégia de marketing e negócio digital, aí cada um no seu ramo de atuação, que temos ramos diferentes aqui. Eu acho que muito em linha com o que a gente já falou, né, bastante, eu até trouxe bastante esse ponto. Acho que a questão da inclusão e diversidade, ela não é mais uma tendência, né, ela acaba sendo uma realidade já muito do dia a dia das empresas, e eu acho que pensar, né, desde uma pequena empresa até uma grande empresa, acho que não só, por exemplo, na sua comunicação, você ter essa diversidade refletida, você trabalhar o texto, por exemplo, para evitar e garantir acessibilidade, por exemplo, acho que é um primeiro passo. Mas acho que, pensando, por exemplo, nesse mundo digital, desde o momento da criação, né, você tem, existem alguns cases de mercado, e aí, quando a gente estuda um pouco essa parte de tecnologia, por exemplo, um exemplo, quando foi feita a criação do airbag para os carros, por exemplo, né, o airbag foi pensado por homens brancos, e aí tem um determinado porte físico, etc. E aí, com o tempo, se percebeu que o airbag, por exemplo, não atendia mulheres e crianças, então teve que fazer uma adaptação. Então, se a gente pensar nisso para o mundo da tecnologia, no fim do dia, quem cria também, né, o conteúdo, quem cria o algoritmo, quem cria o aplicativo, também precisa ter esse pensamento inclusivo. Porque no fim do dia, o consumidor que vai usar lá na ponta, ele pode ser de diferentes tipos de personalidade, características, etc. Então, acho que pensar essa questão da diversidade não só na imagem final ali, né, na sua comunicação, por exemplo, mas desde o primeiro pensamento ali de um produto beta, desde esse primeiro desenvolvimento, já considerar essas questões de inclusão e diversidade, acho que isso já é uma realidade, esse ano se intensificou, mas acho que tem que ser um pensamento também cada vez mais forte, não só olhando para grandes empresas, porque acho que as grandes empresas, no geral, são cobradas no primeiro plano, porque elas têm maior espaço, visibilidade, mas também para as pequenas empresas que querem ser grandes em algum momento. Então, acho que pensar nessa perspectiva é super importante. Perfeito, concordo totalmente com você. Cauê, Cristiano? Bom, emendando aqui, eu acho que, né, eu acredito muito, né, que eu falei muito na humanização, então acho que na aproximação, né, da marca, da empresa ali, né, da agência com o consumidor, né, entendendo ali realmente a jornada do consumidor, o que ele quer ouvir, que momento que você vai falar aquilo para ele, né, acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. E o que eu acho também, o que eu vejo crescendo muito, né, que nós já comentei aqui, é a questão de resultados, né, de como que a gente consegue ponderar em cima das nossas estratégias, muito envolvendo o digital, em resultados, né, porque foi essa época que o digital era feito só para ter uma grana aqui, vou gastar, vou fazer ação com influenciador, marketing de influência, vou fazer, né, post patrocinado, e o que você vai trazer de resultado. Então, acho que hoje em dia, né, para o profissional de marketing, para o profissional digital, existe ali um desafio, né, uma oportunidade até para se diferenciar no mercado, aí que é questão de entender números, entender resultados, trazer ROI. Então, acho que tudo isso também acaba entrando aí junto com as estratégias que a Camila colocou. Bom,
Para acrescentar, né, somando a tudo que foi falado, eu concordo muito com a Camila com a questão de a gente não falar mais de inclusão e diversidade como tendência, mas como pilar de construção de negócios, né, a questão todos os resultados que o Cauê falou, e a gente saindo agora, não tão já como infelizmente alguns querem crer, a gente tem ainda um caminho para sair aí da pandemia, mas a gente começa a ver, né, as notícias, depois de um tempo de quarentena e de um momento que se falava que tudo seria totalmente digital, a gente apostar bastante nessas experiências híbridas, né? Então, numa grande fluidez entre on e off. Eu estou aqui com duas marcas que trabalham muito bem essa experiência, né? Então, traduzir exatamente o nosso comportamento, né? A gente tem todos os acessos digitais, mas, ao mesmo tempo, ainda tem toda a questão sensorial, então eu apostaria bastante como tendência na questão do híbrido aí entre on e off. Perfeito, sensacional. A gente tem até a gente vai falar disso amanhã, um quadro que é de Portugal, inclusive, que é o On Life. A gente já teve até uma matéria de capa das revistas Digitalks, que é um pouco disso, né? A gente já sabe que não existe a divisão mais entre on e off, no entanto, muita coisa foi acelerada e começada pela primeira vez ainda durante a pandemia, então isso retornou de certa forma, e é algo que precisa estar em pauta mesmo para as marcas. Concordo com você também, com certeza. Gente, eu quero agradecer super a participação de vocês, o tempo e toda a experiência que vocês compartilharam aí dentro das marcas, que vocês estão fazendo dentro das marcas aqui com o nosso público. Muito obrigada, Cauê, Cristiano, Camila. Obrigada, pessoal. Obrigado, Gabi. Prazer estar com vocês aqui. Igualmente, prazer conhecê-los. Foi um prazer conversar com vocês também. Desculpa, Cauê, te cortei. Não, imagina, agradecendo, mas é um prazer estar aqui falando com vocês. Profissionais são renomados aí com empresas, né, agências, super legal, muito rico.